E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados níveis de experiência e segmentos de atuação. E para o nosso quinto episódio, a gente escolheu o tema mudança de emprego. Então, se você tem dúvidas acerca do tema e quer saber um pouco mais, recebendo também aqui alguns insights de um recrutador, vem comigo para o vídeo. Mas antes de começar, aproveita para deixar o teu like e se inscrever no canal. São 2 cliques e você fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui, além de ajudar a gente a chegar a outras pessoas. Agora vamos aos insights. Insight número 1, saiba por que você quer mudar de emprego. Pode parecer a coisa mais básica do mundo, mas tem muita gente que não faz ideia de por que quer sair da empresa atual e ir para outra. Normalmente as pessoas estão pensando basicamente em termos de um outro cargo, ter um salário um pouco maior e, lógico, isso é ótimo. Mas para você fazer um bom planejamento de carreira e responder com confiança se é o momento certo para você fazer uma movimentação, é importante você entender quais são as suas motivações. Por exemplo, fazer uma movimentação porque você está querendo ser promovido o quanto antes, e embora em curto prazo possa parecer uma excelente ideia, uma aceleração de carreira, o movimento certo a se fazer, é importante você entender bem por que você está indo, por exemplo, para aquela próxima empresa, para depois você não acabar dando um tiro no pé. Você vai presenciar ao longo da tua carreira, eu tenho certeza, histórias de pessoas que fizeram movimentações sequenciais em curto espaço de tempo e acabaram não tendo a oportunidade de construir mesmo cases ali, de conseguir entregar coisas. Então, quando você faz essas movimentações muito rápidas e sem entender exatamente o motivo e aonde você quer chegar com aquela movimentação, você pode acabar dando um baita de um tiro no teu pé. Insight número 2, conheça a empresa para onde você está indo. Isso é tão importante quanto saber por que você quer sair da empresa onde você está. E eu estou te contando isso porque eu já fiz uma movimentação que realmente foi desastrosa para mim. E é lógico, não cabe aqui falar o nome de empresas, mas eu passei por uma situação que foi muito desagradável de chegar na empresa, né, e a equipe nem sabia que eu estava sendo contratado, e mais do que isso ainda, as pessoas me perguntarem, tudo bem, Ranison, olha, seja bem-vindo, mas o que você vai fazer aqui mesmo? Isso porque não tinha nenhum tipo de contexto sido dado pela minha liderança direta. É lógico que tinha muita coisa que estava sendo ali acomodada, ajustada, mas o clima, até as pessoas entenderem quem eu era, foi um clima ali bastante ruim, não foi um clima bom. E mesmo para mim não foi uma experiência bacana, eu não fiquei muitos meses na empresa. Então, eu estou te falando isso porque aconteceu comigo, foi uma experiência desastrosa que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido um pouco mais de calma, se eu tivesse feito algumas perguntas. E realmente, lógico, né, quando você passa por esse tipo de situação, você acaba querendo passar para os outros o que você aprendeu. Então, procure entender o que a empresa faz, o momento que ela está vivendo, quem são essas lideranças, em que pé as coisas estão sob o ponto de vista de a empresa está crescendo, não está, quais são as dificuldades que ela vai ter. E a outra coisa, tenta entender que tipo de valores e cultura essa empresa realmente tem. E quando eu falo realmente, é a diferença entre o que está escrito, por exemplo, no site institucional, e o que efetivamente se pratica dentro da empresa. É lógico, nem sempre você vai ter essa oportunidade de aprofundar, mas se você conseguir, por exemplo, né, ter contato com outras pessoas que estão ali, ou que passaram pela empresa, ou que hoje já estão por lá, e trocar um pouco dessa informação, sem dúvida nenhuma, você vai ter muito mais tranquilidade para fazer essa movimentação e sabendo que essa é uma boa movimentação. Então, tão importante quanto você saber os seus motivos para uma movimentação, para uma troca de emprego, é você tentar entender ao melhor, ao máximo possível, o cenário que você vai encontrar no seu novo emprego, porque pode realmente ser desastroso, pode ser uma situação super ruim e desconfortável, como aconteceu para mim. Eu realmente fiquei pouquíssimo tempo na empresa. Foi bom, porque eu acabei fazendo bons amigos ali, mas profissionalmente falando, foi um grande aprendizado para mim, foi uma coisa que certamente eu não vou repetir novamente, e eu espero que não aconteça com você também. Pergunte. Insight número 3, lide com a realidade. Então, toda vez que você estiver conversando com alguém, por exemplo, num processo seletivo, e você começar a perceber que a coisa está bonita demais, está tudo muito perfeito, está tudo muito maravilhoso, a proposta é isso e aquilo outro, procure, número 1, lidar com a realidade. Nada é perfeito. Se a pessoa está te falando de coisas muito boas, olha, sem dúvida nenhuma tem coisas que são muito positivas. Mas comece a entender e mesmo procurar levantar aquelas coisas que são subliminares ou perguntar de forma bastante direta. O que tem de ruim? Tá bom, ótimo, perfeito, tudo que você está me falando é maravilhoso. Mas o que tem de ruim? Quais são as partes difíceis? O que dói? Onde, no final das contas, essa pessoa contribui na solução de problemas? Porque eu já vi bastante gente fazer movimentação profissional
baseada numa miragem, sob o ponto de vista de promessas que não foram cumpridas, mas especialmente por não lidar com a realidade. Você realmente espera que tudo vai ser maravilhoso, perfeito o tempo todo? Porque se você espera, você vai se frustrar. E a outra coisa de lidar com a realidade é concretizar isso. Uma coisa é eu te prometer isso falando aqui agora pelo vídeo, ou mesmo te prometer isso falando pelo telefone, viva voz. A outra coisa, no entanto, é quando a gente acorda isso e coloca isso em contrato, ou formaliza isso de alguma maneira. Procure ter tudo muito bem alinhado para que a expectativa tua seja atendida, bem como também a da tua contraparte, para que seja uma coisa justa. Boa parte das movimentações mais traumáticas na carreira de um profissional está alinhada a expectativas que não foram atendidas e normalmente, único e exclusivamente porque a pessoa, de alguma forma, se descolou um pouco da realidade. Então, lide sempre com a realidade. Pode ser uma excelente empresa, pode ser uma excelente oportunidade, mas vai ter alguma coisa de ruim com certeza. E tudo que te prometerem, que você prometer, procure transformar realmente num acordo e, se possível, escrito. Insight número 4. Considere o pacote de remuneração na hora de fazer uma movimentação. A gente já tem um Summit One-on-One falando sobre expectativa salarial. Se você não assistiu ainda, pode ser bastante útil. Eu vou deixar aqui no card, vai lá e dá uma olhada. E aqui a gente está falando de remuneração, que é o pacote total, salário, benefícios, remuneração variável e outros adicionais que você eventualmente venha a perceber, venha a receber ali da empresa. É importante você considerar isso como um todo, porque eventualmente você vai olhar ali e vai pensar, poxa, mas o salário que eu estou recebendo hoje está um pouco superior até a essa proposta que está me sendo feita aqui. Mas você está recebendo bastante benefício, o seu variável melhorou muito, você está indo trabalhar mais perto de casa. Então, considere os ganhos, ao invés de você pensar única e exclusivamente em salário, pense no pacote de remuneração, no que você recebe versus o que você entrega. É claro que também na outra ponta, imagine que fazem uma proposta para você onde você vai precisar se entregar muito mais, dar um grau de empenho muito maior, ter um nível maior de responsabilidade. E se você sai ali talvez com uma variação muito pequena, ou até com nenhuma variação muito próxima, é importante você entender qual o ganho que você está percebendo, que você está visualizando naquela oportunidade. Então, todo mundo tem boleto para pagar no final do mês, ninguém quer ganhar menos, é claro, a gente sempre quer dar um passo adiante, mas considere o pacote de remuneração como um todo, porque muita gente acaba fazendo movimentações bastante ruins com base nisso. Às vezes porque não fez o cálculo considerando algumas variáveis como formato de contratação, onde a pessoa vai trabalhar e assim por diante. Então, avalie o pacote como um todo, de remuneração e de possibilidades. Insight número 5, não aceite uma contraproposta. Isso é bastante fácil, os motivos são bastante abundantes, você consegue encontrar no Google com grande facilidade. E mesmo se você perguntar para um profissional um pouco mais experiente, outros recrutadores, enfim, eles vão te aconselhar a avaliar muito bem o teu momento de movimentação. Mas na hora de receber, por exemplo, uma proposta e decidir efetivamente mudar de empresa, você não aceitar uma contraproposta e retornar. Na esmagadora maioria das vezes, aquilo é apenas um paliativo. A empresa vai te fazer uma contraproposta para ganhar tempo, para conseguir ali, né, realmente manobrar aquilo ali, mas ela não vai ficar com risco, por exemplo, de perder uma pessoa ali, talvez em médio prazo. É lógico. Então, tenha bastante cuidado com isso. E a outra coisa, sem dúvida nenhuma, é que no momento em que você aceita uma contraproposta, você gera um grau de desconfiança, mesmo desconforto, né? Até um certo nível de constrangimento nas outras partes envolvidas. Na outra empresa que, por exemplo, né, preteria outros candidatos para te convidar, ou mesmo, no caso tem um headhunter ali no meio do caminho, na relação que você tem ali com aquele headhunter que, logicamente, né, não vai durar ali exclusivamente para aquele processo seletivo, você vai ter uma estrada de carreira bastante grande pela frente. Além de você demonstrar ali, né, pouca maturidade, no final das contas, quando você fica na esmagadora maioria das vezes, os motivos pelos quais as pessoas estavam se movimentando da empresa, eles são motivos persistentes. Mesmo o candidato que aceitou uma contraproposta, no final das contas, né, optou por não seguir, permanecer na empresa para ganhar um pouco mais, ou então porque recebeu uma promoção, dali a algum tempo, dali a alguns meses, um ano, alguns anos depois, a pessoa continua buscando, não, Hans, olha, não melhorou, enfim. Então, procure ter maturidade, tranquilidade nesse movimento. Não aceite uma proposta e depois recue. Não aceite uma contraproposta. Se você tem algum grau de negociação, faça isso antes de você efetivamente receber uma proposta de uma outra empresa. E procure, claro, além de pensar no teu lado, de que isso pode reverberar de uma forma muito negativa dentro da empresa onde você está e eventualmente você continuar tendo o mesmo cenário,
no que você está passando de mensagem para as outras pessoas. Será que eu posso confiar em você, por exemplo, num outro processo seletivo? Porque se daqui a alguns meses você me ligar perguntando se tem alguma vaga e eu tiver, será que eu vou te colocar? Porque eu não consegui confiar em você antes, agora eu vou poder confiar, o que mudou? Então, não aceite contraproposta. E para o one-on-one de hoje era isso. Espero que tenha sido útil para você. E é claro, se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você tem críticas, dúvidas, sugestões, a gente vai ter o maior prazer de trazer os conteúdos que são do seu interesse e também de responder os seus comentários. Mas por hoje eu fico por aqui e até a próxima.